Boa tarde a todos. Inicialmente, eu me chamo Glerison Prata, sou terapeuta naturista. Tenho aí especialidade em sucoterapia, aconselhamento alimentar, também manejo aí a questão das plantas, que é a fitoterapia, tenho uma especialidade nessas áreas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, extremamente importante, e que posso dizer aos irmãos e posso garantir aqui para vocês essa tarde que vocês vão ter algo inédito, muito bom e que está aí nesse momento está em constante estudo, porque não se sabe muita coisa em definitivo sobre esse problema, que é a Covid-19. E a gente vai tratar desse tema, unindo esse tema Covid-19, como a gente pode tratar com os remédios de Deus, que a gente muito bem conhece e sabemos que são 8 remédios naturais. Então, olha só, irmãos, antes da gente entrar aqui no conteúdo em si, eu quero fazer aqui algumas observações para os irmãos de como é que vai ser o nosso conteúdo. Aqui são tema para 3 horas de palestra e não dá para repetir nada, mas eu vou tentar aqui em meia hora, 40 minutos, no máximo 50 minutos, a gente tentar abordar tudo. Então, meus amados irmãos, como tratar a Covid-19 com os remédios de Deus? Eu quero começar, irmãos, como vocês estão dentro de um programa extremamente espiritual, a gente vai começar orando, mais uma vez. A gente já orou bastante e a gente tem aquele bordão na nossa igreja, né? Quanto mais oração, mais... Amém. Então vamos curvar as nossas frontes com reverência, em reverência, e vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Amém? Nosso querido Deus, Pai bendito, amado, que estende o Teu amor para com todos que estão aqui esta tarde. Eterno Deus, fala conosco por meio do Teu Espírito. Aqui só somos condutos Teus. E que neste momento, ó Pai, que possamos sair daqui primeiro, alimentado da Tua Palavra e segundo, com informações importantes para melhor cuidar do Teu templo, que é o nosso corpo. Fica conosco, nos dê o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu quero trazer aqui uma citação do Espírito de Profecia para a gente meditar junto, que diz: Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes da vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são resultado de gotas, muita atenção aqui, irmãos, essa parte, ó. Essas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Irmãos, esse texto ele é tão cheio de informações trazido aqui para nós através do Espírito de Profecia, que aqui a gente já abre essa palestra com algumas conclusões. A conclusão é a seguinte, irmãos: nós exatamente hoje, nesse sábado, no ano de 2022 que nós estamos, exatamente hoje, irmãos, a gente está dentro de uma situação, dentro de um ambiente, por mais afastado das grandes cidades que estejamos, nós estamos todos em um ambiente extremamente poluído por uma ação maligna. Foi o que o texto mostrou. Por uma ação maligna. O ar está poluído, a água está poluída e as nossas comidas naturais estão poluídas. Só que tem uma coisa nesse texto que me intrigou, irmãos, que diz assim, ó: essas coisas que foi impetrada pelo maligno, diz assim, ó: estas coisas são resultado de gotas da taça de quem, irmãos? De Deus. Como assim? Irmãos, aqui é o seguinte: Satanás está ativamente tentando poluir os bens naturais que a gente tem, o ar, a água e a comida, que sem isso a gente não vive. E o texto está dizendo que isso são resultado também das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. O que isso nos diz, irmão? Isso nos diz que
a gente vai ver mais para frente na palestra, mais um momento que a gente vai ter de meditar em algumas coisas espirituais, a gente entende, irmãos, que à medida que Satanás ativamente atua em tentar modificar e destruir a natureza, os bens naturais, Deus está tomando isso também para agir sobre a desobediência de seu povo e daqueles que o conhecem. A gente pode tirar essa lição e extrair desse texto. Então vamos pensar nisso, irmão. A gente está vivendo num ambiente extremamente poluído. E que a gente tendo a luz que a gente tem, se a gente não se ater em ser o mais restritos e obedientes possíveis, a gente será vítimas do inimigo através de todos esses venenos que estão sendo jogados na natureza. E um desses que a gente vai tratar hoje, Covid-19, é um vírus ainda um tanto quanto desconhecido pela ciência. A gente vai aqui poder entender um pouquinho melhor sobre essa questão e como a luz que nós temos pode nos ajudar. Então, irmãos, eu quero o máximo de atenção, porque é um assunto tanto quanto técnico, e eu vou tentar aqui simplificar o máximo possível para a gente compreender, perfeito? Então vamos lá. Olha só, irmãos, eu vou falar um pouquinho do Covid-19, já depois entrar já em como a gente pode já atuar e entender como fazer para a gente poder, no mínimo, se prevenir de maneira eficiente e depois tratar de maneira muito consistente esse problema, perfeito? Olha só, esse artigo científico mostrou que 80% dos indivíduos têm pelo menos um sintoma 2 semanas após o diagnóstico de Covid-19. Hoje eu quero falar muito sobre o pós-Covid. Eu não vou falar como é que ele transmite, eu não vou entrar porque isso já foi amplamente abordado por mídias convencionais e não convencionais. Eu quero falar mais do pós, que é chamado tanto de Covid longo ou de sequelas pós-Covid, certo? E esse artigo já vem nos trazendo, irmãos, que 80% dos indivíduos tem pelo menos um sintoma dessa sequela que apresenta na sintomatologia da Covid-19, ele desenvolve pelo menos um desses sintomas após o diagnóstico de Covid-19 e permanece por algum tempo, como a gente vai ver no slide seguinte. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui está mostrando para a gente uma informação muito pertinente, importante e emergencial de saúde pública. Então, isso está mostrando que muita gente, isso já é visto por nós aqui, numa cidade pequena, e imagina nas grandes, o quanto as pessoas elas estão sofrendo com o pós-Covid. Sofrendo com dor nas juntas, sofrendo com falta de ar, sofrendo com pesadelos noturnos. É tantos sintomas, irmãos, que queda de cabelo, a gente vai abordar isso também, e muitos outros. A gente vai já ver na íntegra melhor sobre isso. Então, irmãos, olha só, aqui é um gráfico mostrando mais ou menos como é que o Covid ele se desenvolve, chegando a ter as suas sequelas, que é o pós-Covid aqui, ó, o pós-Covid agudo. Então, veja bem, na primeira semana ele é diagnosticado e depois disso ele tem um pico no seu diagnóstico e depois ele vai caindo ao longo do tempo. Só que tem um problema, vai ficando as sequelas. E as sequelas, ela pode durar até 6 meses. 6 meses. Isso é uma estimativa de estudiosos e cientistas, irmãos. Mas olha só o que acontece. A pessoa pode desenvolver fadiga, declínio na qualidade de vida, fraqueza muscular, dor nas juntas, dispneia, que é problemas do sono, problemas na garganta, de tosse, inflamação na garganta. Ele vai desenvolver também, olha só, irmão, ansiedade e depressão. Isso é sequela do Covid. Isso já está bem documentado, irmão. Isso aqui que eu estou mostrando é artigo científico, certo? Não é coisa, eu acho que eu estou vendo. Não, isso é artigo científico. Olha só, distúrbios do sono, que são vários distúrbios, PTSD, isso é desordem de estresse pós-traumático, é isso. Distúrbios cognitivos, como a pessoa ela vai ter um brain fog, como se fosse a mente anuviada, escura, nublado, um peso na mente.
a pessoa fica com a mente embotada. Isso é uma consequência do Covid, certo, irmãos? Dores de cabeça ou enxaqueca, palpitações, dores no peito, tromboembolismo, também a pessoa pode ter depois do Covid, e doenças renais crônicas. Doenças renais crônicas. Tudo isso, isso eu estou falando algumas, irmãos, vai atacar todo o nosso organismo, várias partes, vários sistemas importantes do nosso corpo. Olha só, e isso até no prazo de 6 meses. Teve uma doença também, irmãos, aí para trás, que ela também foi apontada como uma doença que deixou muitas sequelas de muito tempo. É uma doença que tem aí mais ou menos uns 5 anos que foi desenvolvida. Alguém lembra qual foi? Zika e chikungunya. Exatamente, um vírus também. 2 vírus. Então, meus amados, a gente está vivendo num mundo muito tóxico. Um ambiente terrível, pecaminoso, e a gente precisa tomar atitudes sérias. Continuando, irmãos, olha só. Além daquilo que eu mostrei, aqui é mais um recorte do artigo, certo? Que mostra alguns detalhes de problemas sistêmicos por corpo todo. A gente não vai entrar muito em detalhe porque o tempo não permite. Então, olha só, irmãos, aqui é efeitos do Covid longo, né? Em longo prazo, sequelas do Covid. Olha só, nós temos a fadiga, como foi mostrado, dores de cabeça, perda de memória, 16% dos sequelados vão ter perda de memória. A questão da perda de cabelo, são 25% das pessoas que têm Covid vai ficar com perda de cabelo. Desordens digestivas, vai ter problemas de digestão, vai ter gastrite, refluxo e uma série de situações, problemas hepáticos, certo? Olha só, irmãos, a gente vai ter 44% desenvolvendo dor de cabeça constante ou enxaqueca. 44%. Muita coisa, meus irmãos. E 58% fadiga, aquele cansaço extremo. 58% das pessoas que tiveram Covid vai ter fadiga constante. Tem também 12% perda de peso e aí vai. São muitos problemas. Inflamação na garganta, dores nas juntas, como eu já falei, problemas renais, muitos problemas. Meus amados, isso aqui é um pouco do que a ciência já está mostrando do que acontece com pessoas no pós-Covid. Agora, por que tudo isso está acontecendo? A gente vai ter uma resposta bem definida por que essas sequelas estão ficando, certo, irmãos? Olha só, vem mais essa pergunta: por que esse vírus ele está conseguindo atacar tantas áreas importantes do corpo? Sistemas extremamente importantes do corpo, urinário, circulatório, cerebral, que é o nervoso, enfim. Por quê? Vamos lá, irmãos, vamos tentar responder isso da seguinte maneira. Muita atenção aqui agora, irmãos. É por isso que esse vírus ele está conseguindo ter êxito em quebrar com o corpo do ser humano, desmontar, desestabilizar. Por causa disso aqui, o coronavírus se localiza na mitocôndria. É uma parte da célula que produz ATP, energia, para a gente poder estar aqui falando, estar andando, trabalhando. É a energia, é a última fase da produção de energia para o nosso corpo que ele usa como moeda de energia, certo? E interagem com a maquinaria de translocação proteica mitocondrial. Esse monte de coisa técnica. É o seguinte, irmãos, o vírus, ele começa entrando pelas nossas vias aéreas, geralmente, pode ser pelo olho, pelo ouvido, mas geralmente pelo nariz. E ele vai receber um ataque imunológico, se o seu sistema imunológico estiver bem. Se não, ele passa. Ele vence o sistema imunológico e vai se agregar na célula. E o principal alvo dele são as mitocôndrias. Por que são as mitocôndrias? Por causa disso aqui, irmãos. Porque, a mitocôndria, irmãos, tem um papel central na coordenação da ativação dos IFN1 e IFN3 e da autofagia, chave na imunidade antiviral. Irmãos, não precisa entender tudo isso não, só saiba que
Esses componentes que é produzido pela mitocôndria, eles servem para desenvolver a imunidade antiviral, isto é, combater o coronavírus, certo? O controle de proteína da sinalização antiviral associada à mitocôndria, que é chamada dessa sigla aqui, é essencial para evitar a inflamação excessiva e morte celular. É por isso que ele ataca essa célula, essa parte da célula que é chamada mitocôndrias. Irmãos, existe aí boatos e rumores de que esse vírus não é natural. Eu não vou entrar nessa seara, mas uma coisa eu posso afirmar para os irmãos: a forma que esse vírus ataca a célula é muito inteligente. Ele entra na célula, vai tanto para o núcleo quanto para as mitocôndrias, e ele usa as mitocôndrias contra o nosso próprio corpo. Ele desativa as principais substâncias que matariam esse vírus, e mais, ele usa a produção energética, toda a complexidade de funções que o ATP faz, para ele mesmo, o vírus, se replicar dentro do nosso corpo. Para você ver a coisa como é terrível, irmãos. Ele desativa algo que seria natural para o corpo, se fazer toda a função que as mitocôndrias fazem, além de produzir energia, que é o ATP, ele usa as funções que tem na mitocôndria para ele mesmo sobreviver, para ele mesmo se multiplicar. Então é por isso que é algo terrível, terrível. E seguindo em frente, irmãos. Olha só. Eu quero que os irmãos atentem para isso que eu vou dizer, além disso, do porquê que esse vírus ele tem tanto êxito em várias partes do nosso organismo. Eu quero chegar nessa parte aqui e explicar para os irmãos a questão da autoimunidade ou doenças autoimunes. E que, infelizmente, cientistas já estão chegando à conclusão de que a gente vai ter um estouro de doenças autoimunes. Gleirson, o que é doenças autoimunes? Diabetes tipo 2, câncer, doença de Crohn, Alzheimer, Parkinson, e aí vai. Uma série de doenças. Artrite reumatoide, poderia citar aqui, são muitas. Vai haver um estouro desses problemas nos próximos 2 anos, segundo cientistas, por causa exatamente desse mecanismo que foi encontrado aqui por esses estudiosos. Olha só, irmãos, anticorpos contra SARS-CoV-2 reagiram contra 28 tecidos de 55 tecidos humanos. O que isso quer dizer? Muito simples, irmãos. Todo vírus que entra no nosso corpo vai produzir anticorpo. O corpo vai, através do seu sistema imune, produzir anticorpo para poder neutralizar e destruir o vírus. Certo? Só que tem um problema. Foi encontrado aqui nesse estudo que 28 tecidos do corpo humano também vão ser atacados por esses anticorpos. Isso é uma caracterização de doença autoimune, o corpo reagindo contra o próprio corpo. Então, ao invés dele atingir só o vírus, ele está atingindo também vários tecidos de várias partes do nosso organismo. Isso é muito sério. E a explicação para o aumento de doenças imunes está aqui. Está aqui. Porque ele não só vai atacar o SARS-CoV-2, como 28 partes diferentes do nosso corpo, pulmão, fígados, rins, e aí vai, pâncreas, intestinos, o olho, o cabelo, o couro cabeludo, aí vai, e vai desenvolver doenças jamais vistas no mundo, e já tem muitas aí surgindo, certo, irmãos? Então, o SARS-CoV-2 influencia negativamente no controle da qualidade mitocondrial. A mitocôndria não vai funcionar como mais deveria, produzindo energia e participando de outras funções importantes do nosso organismo. E mais, irmãos, esses vírus parecem manter sua replicação, alterando a dinâmica mitocondrial, que é a questão e a sinalização da proteína antiviral associada à mitocôndria, essa sigla aqui, permitindo que eles evitem a resposta imune inata do hospedeiro.
É bem simples, irmão. Nós temos a imunidade inata, que a gente nasce com ela, é desenvolvida ao longo dos primeiros anos de vida. E nós temos a imunidade adquirida, que a gente adquire por uma boa alimentação, um bom estilo de vida. Inata e adquirida. A resposta do nosso corpo a esse vírus, ele neutraliza essa imunidade aqui. Desenvolvendo hoje, que já está sendo visto, a imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Que é a AIDS. A AIDS, a gente só acha que vem da questão do vírus, né? Mas está sendo desenvolvido por vários mecanismos que está acontecendo aí em resposta dos anticorpos ao coronavírus. Essa AIDS que está sendo aqui mostrada pelos cientistas, irmãos, não é a AIDS transmitida como a gente convencionalmente sabe. É uma AIDS de processo interno de ataques de anticorpos do nosso corpo ao vírus. É um outro mecanismo, certo? É um outro mecanismo que já se conhece e que está acontecendo. Isso acontece mais ou menos da seguinte maneira, irmãos. Está aqui alguns componentes que vão tentar atacar a proteína spike, que é uma das proteínas do vírus, e ele vai confundir vários tecidos do corpo com a proteína spike. Por quê? Porque a proteína spike está no corpo inteiro, principalmente no coração e no cérebro. Por isso que a gente vai ver uma epidemia, uma pandemia de problemas nervosos e cardíacos. Uma epidemia nessas duas áreas do corpo. Problemas cardíacos inúmeros e problemas nervosos inúmeros. Ansiedade, depressão, síndromes disso, síndromes daquilo, e aí vai. Uma série de situações. Meus amados irmãos, existe saída? É o que a gente vai abordar a partir de então. A gente vai dar mais ênfase no que podemos fazer. E muita atenção a partir de agora, irmãos, que a gente vai tentar aqui mostrar que existe muitas saídas. Existem muitos meios da gente se livrar não só desse vírus, como de outros problemas também de saúde, mas focando principalmente no Covid-19. Certo, irmãos? Eu quero começar com algo clássico e que não podia ficar de fora. 8 remédios naturais. Só que é o seguinte, irmãos, desde que a gente é adventista, a gente escuta 8 remédios, 8 remédios, 8 remédios. Mas a grande questão é, irmãos, como usá-los? Como usar esses remédios naturais? Antes da gente adentrar em algumas ações que nós podemos fazer efetivamente, irmãos, olha só. Eu quero trazer para os irmãos mais algumas reflexões espirituais que são as seguintes. A palavra de Deus, irmãos, diz o seguinte para a gente. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos e os guardardes e os fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, abençoar-te-á, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. E completa dizendo, o Senhor de ti desviará o que, irmãos? Toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Meus irmãos, teve uma situação que aconteceu aí uns meses atrás, que eu estava lendo um texto paralelo a esse, também na Palavra de Deus, que é Êxodo 15, 26, que fala quase a mesma coisa, que Deus, ele desviará as doenças do povo que fosse fiel aos seus mandamentos. E eu fiz a seguinte pergunta para a igreja, e que eu vou responder agora à tarde, através de mais alguns textos, antes da gente entrar nas ações que podemos tomar, que aqui já faz parte, irmão, uma ação espiritual. Que é a seguinte, irmãos, isso que, olha só a pergunta, irmãos, isso que Deus prometeu, que está lá na antiga aliança, há mais ou menos aí 3.500 anos atrás, isso que Deus prometeu lá, está ou não está disponível para o povo de Deus agora? Pela fé, sim. Pela fé, sim. Meus amados,
Essas promessas de que não haveria doença sobre o povo de Deus, ela está tão válida quanto ontem, quanto no passado. Amém. Está extremamente válida. Agora, o que a gente precisa entender, o que é doença? O que é doença? A doença realmente propriamente dita. Porque uma gripe não se caracteriza, um resfriado, como doença. Uma dor de cabeça não seria provavelmente uma doença. Febre não seria doença. E assim sucessivamente, irmãos. Mas olha só. Respondendo essa questão, irmãos, o Espírito de Profecia traz para a gente, no Desejado de Todas as Nações, o seguinte. Olha só, as lições são para nós. E ela está falando no contexto daquele texto que eu mostrei da Bíblia. Há condições que devem ser observadas por todos os que queiram conservar a saúde. Cumpre aprenderem todas quais são essas condições. Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, seja naturais ou espirituais. Devemos ser co-obreiros seus para a restauração da saúde do corpo, bem como da alma. E completa. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar. Olha que texto forte, irmão, pequeno, mas forte. O delicado organismo do corpo é gasto por prática o que, irmãos? Daqueles que têm a obrigação de saber melhor. Quem são esses daqueles, irmãos? Nós. As igrejas devem ser firmes e fiéis à luz que Deus tem dado. Cada membro deve trabalhar inteligentemente a fim de afastar de sua vida prática todo o apetite pervertido. Amém. Meus irmãos, aqui começa as respostas de como a gente pode se livrar de tudo isso. Aqui começa. A gente tem na palavra de Deus, irmãos, o seguinte. Olha só, vamos aqui comigo. Lá na primeira aliança, a gente tem como se fosse uma especificação que Deus de níveis de pecado. O que eu estou querendo dizer? O príncipe que conhece a vontade de Deus e não a cumpre vai ter uma penalidade maior do que um do povo ignorante que não sabe da lei e peca. É o mesmo pecado, só que tem consequências e punições diferentes. Para essa igreja, hoje é o mesmo princípio aplicado, meus amados irmãos. Nós temos a luz, deveríamos saber desta luz e não sabemos. A nossa penalidade, tanto temporal quanto eterna, será bem mais pesada sobre cada um que aqui está, incluindo a mim, principalmente a mim. Eu, mais do que qualquer irmã Sheila, estamos profissionais da saúde, temos muito mais açoites em levar se a gente transgredir do que os outros. Então, meus amados irmãos, mais uma vez nós temos aqui trazendo à nossa mente uma responsabilidade muito grande, muito grande, muito grande. E olha só, irmãos, como então a gente pode aplicar os remédios de Deus para tanto se prevenir quanto para tratar? E a ênfase aqui é tratar mesmo as sequelas do Covid-19. É claro, irmãos, que aqui eu não vou dar uma receita completa, porque nem podia, porque cada caso é personalizado. Mas o que eu vou mostrar aqui vão servir para muitas pessoas, E é para isso que não só eu, como muitos profissionais que já conhecem do assunto, estão disponíveis para um atendimento particular, certo? Para poder ver cada caso. Mas só fazendo isso aqui que eu vou mostrar já ajuda demais. A aplicação dos 8 remédios naturais na nossa vida. Vamos lá. Irmãos, nós temos a curcumina, que é um componente do açafrão. Olha só, alguns estudiosos mostraram que entre 500 e 1000 miligramas, 2 vezes ao dia, ajuda a reduzir a inflamação e diminuir a atividade viral do Covid-19. Simples. Coloque açafrão no seu feijão, no seu arroz, no seu pão, coloque em tudo que você quiser. Açafrão, irmãos. Açafrão. Aqui está falando de algo
proveniente de farmácia de manipulação. Mas use o açafrão, que é melhor ainda. Ah, Gladys, quanto usar de açafrão? Em torno de 1 a 2 colheres de chá por dia, mais ou menos. Mais ou menos. Aí, como eu disse, aí depois disso, a gente tem que ver cada necessidade para ver se vai ser mais, se vai ser essa quantidade mesmo, enfim. Mas basicamente isso, meus amados. Açafrão diminui a atividade inflamatória e diminui a atividade viral do Covid-19. Nós temos a quercetina, né, nessa dosagem aqui, que ela é encontrada em frutos, vegetais e tem uma ampla gama de benefícios, incluindo a diminuição do crescimento viral. Ela impede que o vírus replique. Ele age lá nas mitocôndrias, a quercetina. É incrível, irmãos, esse componente que está amplamente aí em frutas, vegetais, grãos, que é aquela coisinha que a gente sempre escuta quando entra na igreja. O que devemos comer, Gladys? Frutas, verduras, cereais e grãos. Aqui a receita, aqui está só mais especificando, certo, irmãos? Aí nós temos o zinco, vários tipos, o citrato, o policonato, né, o gluconato de zinco, são fórmulas que é mandado fazer em farmácia de manipulação. Ela tem, mostrado uma forte propriedade viral contra o vírus e muitos outros vírus. E eu quero me deter um pouco aqui no zinco, irmãos, ó. Tanto o homem quanto a mulher deveriam ter os seus níveis de zinco no sangue ótimos. Não só o zinco, como vários outros, mas o zinco principalmente. O zinco, irmãos, ele é um componente, é um mineral incrível, que não pode estar baixo no nosso corpo. Não pode. Quando ele baixa, a gente está extremamente vulnerável a infecções, estamos vulneráveis ao câncer, estamos vulneráveis a problemas psicoemocionais, estamos vulneráveis a problemas de fertilização do aparelho reprodutor, principalmente os homens. Os homens perdem muito zinco em relações, precisa repor muito mais do que a mulher. E aí vai, tem uma série de situações que o zinco, ele é um mineral chave para a saúde de qualquer pessoa, perfeito? Nós temos o N-acetilcisteína, eu uso muito isso nos meus tratamentos, inclusive você vai usar, viu? Ele serve, irmãos, como um produtor de glutationa. Glutationa é um antioxidante produzido pelo fígado, que é um dos mais potentes agentes para deixar o corpo alcalino e combater toda sorte de problemas que pode ocorrer no nosso corpo. Glutationa, guarda essa palavra, irmãos. E o N-acetilcisteína, ele serve para aumentar a glutationa e apoia o sistema imune, também reduzindo a severidade das infecções em geral, incluindo o Covid-19. Então, irmãos, nós temos a vitamina D, que é amplamente já conhecida, junto com o zinco, junto com o selênio, junto com a vitamina C, vitamina A, K2, ômega 3, e aí vai. São muitos componentes já conhecidos que são coadjuvantes para ajudar o corpo a tanto se prevenir, quanto tratar essas sequelas que foram aqui mostradas de maneira muito rápida aqui essa tarde. Então, irmãos, nós temos que investir na nossa saúde, porque, ó, um adendo aqui, irmãos, ó. Isso eu falei aqui para o Júnior, aqui a gente estava conversando, eu falei para ele e vou falar aqui para os irmãos. Se aqueles que estão desenvolvendo algum tipo de, seja qual for a sequela de Covid-19, e não tratar agora no começo, fica complicado, irmãos. Porque a questão vai crescendo, de repente você está precisando de uma cirurgia. Aí você puxa uma cirurgia, se não, chegar a óbito, né? Porque, é como eu digo, irmãos, não se tem muita informação conclusiva desse problema, chamado Covid-19. Ainda está em estudo. Existem algumas conclusões, mas definitivamente não, é uma doença nova, pouco mais de 2, 3 anos, e está sendo estudado fervorosamente aí para se ter melhores conclusões, perfeito? Irmãos, ó, eu quero chamar a atenção aqui para a vitamina C, que também tem que estar em níveis ótimos no nosso corpo. O que ela faz? Ela contribui para a defesa imune, apoiando as células a variedade celular, as funções
em várias células do sistema imune. A vitamina C tem sido usada em hospitais para o tratamento da infecção do Covid-19. Só vitamina C. E eu já passei muito para clientes e até pessoas mesmo que vieram pedindo ajuda, 3 gramas de vitamina C por dia dentro da infecção. Inclusive eu passei lá para o Arlindo. O Arlindo lá no sítio, né? Passei para várias pessoas, né? Várias pessoas. 3 gramas junto com um chá de alho, gengibre, mel e própolis. É extraordinário. Eu vou deixar aqui a dica para vocês. Compre a vitamina C na farmácia, aquela efervescentezinha que é 1 grama, junto com o zinco 10 gramas, 10 miligramas. E você vai fazer 1 litro de chá de gengibre, alho e mel e depois o própolis. Da seguinte maneira, pega 1 litro de água, coloca 1 colher de sopa cheia ralada de gengibre e coloca nessa água. Deixa ferver por 2 minutos, apaga o fogo. E bota o alho também, bota em torno de 5 dentes de alho cortadinhos dentro. Deixa mais ou menos 2 minutos fervendo, 2 a 3 minutos. Apaga o fogo, deixa 30 minutos descansando. Depois você pode acrescentar ainda o limão cortado em cruz, com casca e tudo, bem lavadinho dentro, depois dos 30 minutos. Depois de 30 minutos. Botou lá, adoçou com mel a gosto e, pum, tomando de 2 em 2 horas, em torno de 150 ml. Oi? E a vitamina C, isso é a maneira de fazer e de tomar o chá. A maneira de tomar o efervescente. 3 vezes ao dia depois das refeições em 100 ml de água, ou em sucos. Mas os sucos não pode ser depois da refeição, vai ser 1 hora antes. 3 vezes ao dia. Irmãos, isso dá uma aceleração na cura de qualquer infecção, até gripe mesmo. Impressionante. Uma coisa que você levaria 2 semanas, vai levar 3, 4 dias no máximo. No máximo. E olhe lá se desenvolver. Se você pegar logo no início, nem desenvolve os sintomas. Perfeito? Vamos lá em frente, irmãos. Aí nós temos a melatonina, nós temos o sabugueiro, que é uma planta, nós temos o chá verde, cada uma mostrando benefícios que podem ser incríveis para a sua saúde. Eu peço até desculpa para os irmãos que estão tirando fotos, está em inglês, né? Mas é complicado, é porque é o tempo para poder traduzir, é complicado. Mas eu acho que os irmãos, muitos aqui têm domínio do idioma, vai ser fácil. Vamos lá, irmãos, ó. O que a gente tem que fazer? Incluindo isso aí que eu mostrei, esse chá e muitos outros detalhes, nós temos que ter níveis ótimos desses componentes aqui, ó, que estão distribuídos no mundo vegetal. Legumes, frutas, verduras, cereais, grãos. Certo? Nós temos que ter níveis ótimos. O que é esse nível ótimo? Ele tem que estar lá em cima no seu sangue, o nível, o tanto de vitamina que tem no seu sangue. Cada um tem um nível. Selênio, aproximadamente 130, zinco, aproximadamente 120, magnésio, 2 miligramas, por aí vai. Eu não lembro de todos bem detalhadamente, mas cada um tem. Vitamina D, acima de 50 ou 60 nanogramas por decilitro, certo? Vitamina K2 e muitos outros, né? Agora tem uma coisa aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção disso. Ó, tratar disbiose. Quem é que sabe o que é disbiose, irmãos? É o desequilíbrio da flora intestinal. É porque tem outro nome, né? Disbiose intestinal. E, irmãos, existe um programa chamado 6S, olha só, que é um programa que vai restaurar a microbiota intestinal e vai equilibrar, porque em torno, olha só, 80% da nossa imunidade é feita pelos intestinos. 80% e o resto fica pelo cérebro e por outras partes que auxilia na produção de glóbulos brancos, que é a medula óssea, entre outros. 80%. Então a gente precisa ter um intestino bem, funcionando todo dia, pelo menos. Como é que o intestino tem que funcionar? Isto é, defecar de maneira correta, irmãos. O nosso intestino tem que funcionar de 12 em 12 horas. 2 vezes ao dia, pelo menos. Pelo menos.
Uma vez ao dia ainda está dentro, mas já tem prisão de ventre, que é o meu caso. Eu tenho uma prisão de ventre leve, mas já tenho. Eu só faço, em média, uma vez, às vezes praticamente 2 vezes. Mas de 12 em 12 horas, você e eu temos que defecar ao dia. Fora disso, já é problema intestinal, já pode ser desbiose. Não vou dizer que é desbiose, mas poderá ser desbiose, problema intestinal. Desequilíbrio da flora intestinal, permeabilidade intestinal. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, irmãos, nós temos vários outros, o própolis, que foi muito usado. Olha só, irmãos, até aqui a gente já entendeu o seguinte: é muito sério? Mas se a gente também, olha só, atenção aqui, se a gente também levar a sério esse programa preventivo de tratamento, irmãos, não tem vírus no mundo que fique em pé diante de um estilo de vida correto, antioxidante, alcalino, um estilo de vida equilibrado espiritualmente, mentalmente. É o que a gente vai ver no próximo slide. Olha só, irmãos, o que Deus está buscando aqui de cada um de nós, seja criança, mais maduro, adulto, enfim, Ele está buscando de nós todos aqui, irmãos, é um equilíbrio das 3 dimensões. O irmão Lucas aqui trouxe uma equipe aqui esse final de semana para a gente tratar desse aqui, que daqui parte o resto, viu, irmãos? Daqui. Então, deem muita atenção no que está sendo falado pelos o nosso irmão Israel, Rafael, né, o Ricardo, que vai falar amanhã, o irmão Ricardo. Dê muita atenção, porque tudo começa aqui, irmãos. Tudo começa nessa dimensão. Porque o doente espiritual amanhã vai ser um doente psicossomático e depois vai ser um doente físico. Essa aqui é a sequência. Essa é a sequência. Não é assim. É assim. Não é assim. É assim. Certo, irmãos? Portanto, irmãos, a gente já está indo. Esse aqui, se eu não estou enganado, é o penúltimo slide. Eu quero dizer aqui o seguinte para os irmãos. Atenção aqui, irmãos. Se você tem algum problema, irmãos, de falta de perdão, ou de pedir perdão a alguém, ou você não está dando, ou você está precisando pedir, faça isso hoje. Isso é saúde espiritual, meu irmão. Isso vale a sua saúde espiritual. Se você está com um problema na sua fidelidade, conserte. Vá perante Deus, que é só Ele que pode nos ajudar. Não é ninguém aqui. A gente pode dar conselho, pode ajudar, pode estar ali como um ombro amigo, mas no final é a sua comunhão com Deus que vai determinar a sua saúde espiritual. Se você está sendo infiel em alguma responsabilidade para com o seu Criador, restaure. Se você está precisando, irmão, conhecer mais para poder melhor gerenciar suas emoções, gerenciar sua vida espiritual e física e também interpessoal, relacionamento um com o outro, busque mais conhecimento, irmãos. Busque mais conhecimento. Faça isso hoje, porque hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, irmãos. E aí, irmãos, com certeza, uma vez que a gente se sente amado, verdadeiramente amado por Deus e pelo nosso semelhante, a gente vai ter uma saúde psicoemocional vibrante e vamos ter uma saúde física sem igual. Sem igual. Portanto, meus amados, Deus é amor. Deus é amor. E Ele se revela em cada planta, em cada flor que se abre, em cada botão de folha de flor que desabrocha. Deus é amor. Mas, meus amados, eu queria deixar foi muito rápido, né? É uma palestra um tanto quanto técnica, mas eu acredito que ficou claro. Vou ver pelas perguntas agora. E, meus amados irmãos, pegue todas essas informações e as coloque urgentemente na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.